Vamos iniciar aqui o nosso provável último dia de estudos desse livro, que já estamos no último capítulo, né? Então falta pouquinho para acabar. Só mais esse pedaço aqui, que é a última reflexão que Kardec traz para nós a respeito do credo espírita, né? Isso aqui é importante, aliás. Vale vocês guardarem, né, na memória a existência desse capítulo, porque muitas vezes se pergunta, né, no que exatamente os espíritas acreditam, né, no que nós acreditamos, né, no que você acredita. E aí então a gente procura algumas palavras, algumas ideias para tentar justificar e explicar no que exatamente nós acreditamos. E nesse capítulo, Credo Espírita, Kardec faz aqui um belo de um resumo sobre do que se trata a doutrina espírita e quais as consequências dessa crença sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo. Então isso mostra, né, para nós, traz uma visão bastante abrangente da importância da doutrina espírita como uma filosofia de vida, como a gente sempre tem comentado. Então aqui, Credo Espírita, o preâmbulo, né, vamos lá, ele diz assim para nós. E o importante, antes da gente começar, é que nós pegamos essas ideias de Kardec, daquilo que ele fala, sobre a condição da humanidade e essa nova proposta de reforma do nosso mundo, de uma forma bastante atual, né? Como se nós pegássemos hoje, olhando o mundo à nossa volta e começássemos a fazer uma análise baseada naquilo que Kardec já trazia naquela época, que embora as situações sejam diferentes, embora os problemas enfrentados naquela época fossem um pouco diferentes daquilo que nós enfrentamos hoje, a essência moral, né, daquilo que existia naquela época e daquilo que existe hoje, né, com um pouco mais de evolução, naturalmente, que a gente certamente aprendeu algumas coisas, né, nesse último século e meio que nós passamos. Então nós conseguimos fazer uma contextualização bastante interessante daquilo que acontecia naquela época e daquilo que acontece hoje. Então diz para nós aqui: os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. É pelos seus vícios que eles se prejudicam uns aos outros. Quanto mais os homens forem viciosos, mais serão infelizes, porque a luta dos interesses engendrará constantes misérias. Sem dúvida, boas leis contribuem para a melhoria do estado social, mas são impotentes para assegurar a felicidade da humanidade, porque elas apenas comprimem as más paixões sem as eliminar. Em segundo lugar, porque elas são mais repressivas do que moralizadoras, e só reprimem os maus atos mais salientes sem lhes destruir a causa. Aliás, a bondade das leis é proporcional à bondade dos homens. Enquanto estes estiverem dominados pelo orgulho e o egoísmo, farão leis em benefício das ambições pessoais. A lei civil não modifica senão a superfície. Apenas a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Aqui vale um comentário interessante que nós tivemos ontem aqui no Brasil, a aprovação de uma lei pelo nosso Congresso Nacional sobre a punição na agressão física, né, a crianças e também as agressões que elas acabam sofrendo, né, as punições e as agressões. E aí então nós pensamos, essas leis, elas de fato modificarão a conduta das pessoas ou apenas vão reprimir aquilo que infelizmente acaba acontecendo no nosso cotidiano? Então é exatamente o que Kardec coloca. Nós podemos criar leis, por exemplo, proibindo a escravidão, a lei proibindo os excessos dessa ou daquela ordem na conduta social. Nós podemos falar sobre essa questão das leis civis que acabam interferindo na vida íntima das pessoas, mas a pergunta é: isso moralizará a sociedade? Então é o que ele levanta para nós. Sem essa reforma moral da sociedade, as nossas leis serão superficiais, porque elas vão fazer uma repressão, mas sem fazer uma transformação. E essa transformação depende exatamente da mudança íntima de cada um. Como nós comentamos ontem no nosso estudo, se você não muda o indivíduo, não adianta você querer mudar o mundo. Porque você pode criar leis para poder conduzir as pessoas,
mas você jamais vai conseguir transformar as pessoas se elas assim não o desejarem. Então esse é um comentário que Kardec fazia e é bastante pertinente para a nossa realidade hoje. E continua. Admitindo, pois, que o atrito causado pelo contato dos vícios é que torna os homens infelizes, o único remédio para seus males está no seu melhoramento moral. Uma vez que as imperfeições são a fonte dos males, a felicidade aumentará à medida que as imperfeições diminuírem. Por melhor que seja uma instituição social, se os homens forem maus, eles a falsearão e lhes desnaturarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, farão boas instituições, e elas serão duráveis, porque todos terão interesse na sua conservação. Já fazemos também aqui uma outra comparação na nossa realidade, quando nós pegamos, por exemplo, as nações desenvolvidas no nosso mundo hoje. Temos ali o grupo dos países mais desenvolvidos, que juntos buscam, de alguma forma, organizar a economia do nosso planeta, a influência política, a influência até militar no contexto atual, mas nós nos perguntamos qual exatamente o resultado dessas reuniões, desses encontros, sabendo que cada país leva a sua proposta, naturalmente visando seus próprios interesses. E se por acaso nós temos hoje na sociedade grupos que se preocupam com outras minorias, ou maiorias que são, infelizmente, reprimidas, né, nessas questões sociais e econômicas, eles sempre levam uma proposta propondo uma transformação desde que não altere a sua condição. Nós já vimos isso em reuniões, por exemplo, sobre hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós já vimos em reuniões, como por exemplo, a reunião que teve no Rio de Janeiro, né, em 92, a Eco 92, outras reuniões ecológicas falando sobre redução de emissão de gases, sobre questões de desflorestamento, questões climáticas e tudo mais. Então os países apresentavam, olha, eu concordo que nós devemos reduzir a poluição no nosso planeta para que o nosso ecossistema volte ao equilíbrio. Mas nós não podemos fazer isso radicalmente porque a minha economia depende dessa emissão. Então a gente sempre vê que as instituições, por melhores que elas pareçam, ainda têm essa ideia de explorar em proveito próprio, como Kardec colocou para nós. Quando os homens forem bons, diz Kardec, farão boas instituições e elas serão duráveis, porque todos terão interesse na sua conservação. Então hoje nós temos ainda as reuniões de países que até se propõem a beneficiar grupos, ou beneficiar outras nações, outras pessoas aqui no nosso planeta, mas desde que isso não afete o seu modo de viver. E isso acontece também na nossa condição. Nós nos sensibilizamos com a pobreza, com pessoas morando na rua, com pessoas doentes e tudo mais, e nós queremos de fato ajudar, desde que isso não altere o nosso modo de viver. Então isso, infelizmente, ainda o sacrifício para nós ainda é algo que nos impede de trabalhar em benefício da coletividade. Por isso Kardec coloca o orgulho e o egoísmo ainda são dois elementos muito importantes que afetam essa nossa transformação. O Zé colocou, né, que ninguém pensa, né, no mens legis, mentalidade da lei ou porque a lei foi feita. Né? Então, tudo tem um começo, né, Zé? A gente lembra que essas mudanças, essas leis inicialmente, elas começam através da repressão e depois elas vêm pela educação. Eu me recordo aqui em São Paulo, quando o então prefeito Paulo Maluf acabou determinando uma lei municipal exigindo o uso de cinto de segurança porque ninguém usava. No começo foi aquela chiadeira, todo mundo reclamava e coisa e tal. Hoje todo mundo tem consciência de que o uso de cinto de segurança é uma necessidade. De segurança do motorista, do passageiro, daqueles que utilizam os veículos aqui nas grandes cidades, e isso se tornou também uma lei nacional. Então nós vemos que tudo começa através dessas pequenas mudanças, e nós vamos então, a princípio, depois se educando, se acostumando com essa lei e depois se conscientizando. A mesma coisa aconteceu com a lei da abolição da escravatura em 1888, Princesa Isabel assinando a Lei Áurea, que acabou então acabando com a escravidão. E depois nós passamos mais de um século se acostumando com essa lei, pensando exatamente naquilo que ela, do porquê dela existir, quais as consequências da escravidão, e hoje nós nos indignamos quando encontramos uma situação que se assemelhe àquilo que acontecia no século XIX,
no século XVII, nos séculos anteriores. Então tudo começa com uma repressão, depois ela vem com a educação. O problema é nós encontrarmos esse ponto de equilíbrio e nos perguntarmos quanto tempo isso vai demorar para se tornar uma lei moral, e não simplesmente uma questão legal na nossa sociedade. O Braz colocou, no estágio atual pelo qual passa a humanidade, ainda tem que ser regida por leis fortes e repressão. Como diz o Livro dos Espíritos, Braz, quando se fala sobre a lei do progresso, Kardec abordou essa questão das leis. Então os espíritos comentavam que as leis elas refletem exatamente o estágio evolutivo de cada sociedade. E nós lembramos que não existe uma lei universal na nossa sociedade em termos de legislação terrena. Existem as leis universais, as leis divinas, que nós estudamos, as leis naturais, mas quando se fala sobre legislação humana, cada país tem a sua própria lei. Tanto é assim que nós lembramos que a lei que nós temos aqui no Brasil é uma lei muito diferente que existe nos países do Oriente Médio. É uma lei muito diferente que existe no país da África, num país asiático, onde nós temos pena de morte, onde nós temos submissão da mulher, onde nós temos uma certa liberdade dessa questão do trabalho escravo. Então cada sociedade tem a sua. Então nós vamos evoluindo, aprendendo na verdade com os próprios erros. Então quanto mais atrasada é a sociedade, mais duras são as suas leis. Conforme a própria sociedade vai evoluindo, essas leis vão se tornando mais flexíveis, porque já dependem, já não dependem mais de uma repressão, mas nós já temos ali a conscientização de cada grupo. Hoje nós não temos, por exemplo, uma campanha contra a escravidão no nosso país, porque a escravidão já não é uma prática comum, são exceções, e essas exceções são reprimidas pela nossa sociedade. Mas não existem campanhas que façam isso. Nós temos outros tipos de campanha, como, por exemplo, agora essa questão da agressão das crianças. Nós tivemos leis que trabalhavam a questão do aborto. E a pergunta é, quanto tempo isso vai demorar para que nós não necessitemos mais de leis para poder reger esse tipo de comportamento, mas simplesmente que nós tenhamos consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é moral e daquilo que é imoral. Então ainda temos essas desigualdades de leis que tem no nosso mundo, no nosso planeta hoje, mostra exatamente a desigualdade evolutiva dos seus habitantes. Mas é uma desigualdade que todos se encontram ainda no mesmo patamar. Todos ainda vivendo no mundo de provas e expiações. Vamos aguardar agora aquilo que vai se desdobrar a partir de agora na nossa sociedade. Quando nós falamos sobre questões trabalhistas, a mesma coisa. São Paulo hoje vivendo um dia caótico por causa de greve. A pergunta é, essa greve é legal, mas ela é moral? A partir do momento em que uma classe se fecha em busca dos seus direitos, prejudicando uma maioria? Então ainda temos essas questões. Não vamos jogar o mérito, porque já que a nossa Constituição diz que a greve é um direito do trabalhador, a pergunta é, quando nós vamos fazer com que governos, classes trabalhistas, as sociedades busquem um equilíbrio em que todos possam se beneficiar, e não simplesmente uma classe se beneficiando em detrimento da outra. Então isso nós vemos claramente na nossa condição atual aqui no nosso país. E como também no mundo todo, já que quando nós acompanhamos aquilo que acontece no nosso planeta hoje pelos meios de comunicação. Vamos em frente. A questão social não tem, pois, seu ponto de partida na forma dessa ou daquela instituição. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí está o princípio, a verdadeira chave da felicidade da humanidade, porque então os homens não pensarão em se prejudicarem uns aos outros. Não basta que se passe um verniz sobre a corrupção, é preciso extirpá-la. Então hoje nós temos, por exemplo, leis que punem a corrupção. E se existem leis que punem a corrupção, é porque nós temos ainda a corrupção existindo no nosso país. E se existe essa corrupção, ela só vai realmente acabar quando os homens se transformarem. O Braz colocou, é a Constituição mais contraditória que já vi. Nessa aí vai embora o direito de ir e vir. Mas na verdade, Braz, a gente poderia até debater sobre isso, mas nós temos, por exemplo, leis que determinam que serviços essenciais, por exemplo, beneficiem ou atendam a sociedade nas suas questões mínimas, mas essas leis não são respeitadas. Então você tem direito de greve, mas você tem lei também contraposto a isso, que obriga, ou pelo menos que determina,
que a sociedade seja atendida naquilo que é o mínimo necessário, mas exatamente ali essas classes não respeitam isso tudo, né? A Catinha colocou, né, a nossa tendência é pôr no papel o que não fazemos efetivamente, o que realmente nos excitamos, tipo uma massagem no ego, uma satisfação de nós mesmos. Tudo começa por aí, como a gente falou, né? Você começa primeiro na teoria, depois se torna numa prática repressiva, obrigatória, depois se torna numa prática natural, moralizada, consciencial, né? Então tudo passa por estágios, né, por etapas de transformação. Basta a gente lembrar, por exemplo, a pena de morte. Aqui no Brasil, só uma condição permite a pena de morte, que é em período de guerra, quando existe traição e tudo mais. Isso existe na nossa Constituição. Mas a pena de morte para crimes que são cometidos já não existe mais. E a nossa sociedade, embora ainda nós temos manifestações, né, que aquela pessoa deveria ser executada, deveria voltar a pena de morte em virtude dos crimes que acontecem, os crimes que chocam a sociedade e tudo mais, hoje nós não aceitamos a pena de morte como algo, né, natural, mas sim uma reforma das instituições que promovem a educação, que promovem a segurança da sociedade, né? Vamos em frente. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque elas são o móvel das ações e modificam os sentimentos. Está também nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito, e nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão podem fortalecer, e não destruir. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a sociedade, né? Então já começa por aqui uma frase forte de Kardec, né? Lembrando sempre que não é pela educação, não é pela instrução, mas pela educação, porque a instrução transforma conhecimento, a educação moraliza. Então essa é uma diferença significativa que nós temos entre uma situação e outra, né? O Zé colocou aqui, mas dizem que é melhor tudo isso acontecer do que um regime totalitário. Eu acho que todos os extremos são negativos, né? Os extremos do regime totalitário, os extremos do regime ditatorial, os extremos de um regime, como muitos querem, né? Um regime baseado na liberdade total da sociedade. Então, tudo aquilo que é extremo, sem condições morais, para poder ser conduzido da melhor forma, acaba levando à ideia do desequilíbrio, né? E continua. O homem que trabalha seriamente pela sua própria melhora assegura sua felicidade desde a vida. Além da satisfação de sua consciência, isenta-se das misérias materiais e morais, que são as consequências inevitáveis de suas imperfeições. Terá calma porque as vicissitudes apenas aflorarão. Terá saúde porque não estragará seu corpo com excessos. Será rico porque se é sempre rico, quando se sabe contentar-se com o necessário. Terá paz de espírito porque não experimentará necessidades artificiais, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, pela inveja da inveja e do ciúme. Indulgente para as imperfeições alheias, sofrerá menos por causa delas. Elas despertarão sua piedade e não sua cólera, evitando tudo o que pode prejudicar seu próximo por palavras ou atos, procurando, ao contrário, fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros. Ninguém sofrerá com o seu contato. Garante sua felicidade na vida futura, porque quanto mais estiver depurado, mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes, mais cedo deixará essa terra de provações por mundos superiores. Porque o mal que tenha reparado nessa vida não terá mais que repará-lo em outras existências, porque na erraticidade apenas encontrará seres amigos e simpáticos, e não será atormentado pela visão incessante dos que teriam motivos para queixarem-se deles. Que os homens, animados desses sentimentos, vivam juntos e serão tão felizes quanto comporta a nossa terra. Que pouco a pouco esses sentimentos possam se estender a todo um povo, a toda uma raça, a toda a humanidade, e o nosso globo tomará lugar entre os mundos felizes. Será isso uma quimera, uma utopia? Sim, para aquele que não crê no progresso da alma, não para aquele que crê na sua perfectibilidade indefinida. O progresso geral é a resultante de todos os progressos individuais, mas o progresso individual não consiste somente no desenvolvimento da inteligência,
na aquisição de alguns conhecimentos. Aí está apenas uma parte do progresso, e que não conduz necessariamente ao bem, já que vemos homens fazerem um péssimo uso do seu saber. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação de seus maus germes que existem em nós. Aí está o verdadeiro progresso, o único que pode assegurar a felicidade à humanidade, porque ele é a própria negação do mal. O homem mais adiantado em inteligência pode fazer muito mal. Aquele que é adiantado moralmente fará apenas o bem. Há, portanto, interesse de todos no progresso moral da humanidade. Mas que importam a melhoria e a felicidade das gerações futuras para aquele que crê que tudo termina com a vida? Aqui Kardec já começa a entrar. Primeiro ele fala da felicidade atual, daquilo que nós podemos fazer hoje, e traz também para nós uma reflexão lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre as aflições atuais. Ou seja, a nossa imprevidência, a nossa busca incessante por satisfações efêmeras, satisfações momentâneas, e isso faz com que nós sejamos inconsequentes com relação aos desdobramentos das nossas escolhas. Ou seja, você faz uma escolha hoje. Eu quero esse trabalho, eu quero esse tipo de vida, eu quero esse tipo de relacionamento, sem me preocupar com que tipo de consequência isso vai me trazer. Então isso são aflições do presente, aflições atuais. A nossa inconsequência, a nossa falta de visão antecipada daquilo que virá a partir das escolhas que nós fazemos. Quando nós pensamos na felicidade futura, nós temos ali uma visão mais abrangente, pensando exatamente que a minha felicidade atual também me traz de alguma forma uma felicidade futura. Essa felicidade da imortalidade, essa felicidade de alcançarmos dimensões mais elevadas de existência, essas dimensões em que o espírito realmente pode desfrutar da felicidade, uma felicidade que nós ainda não conhecemos. Mas certamente podemos ser felizes tanto quanto possível num mundo como o nosso. Porque a gente lembra sempre que dificilmente alguém vai conseguir ser feliz num mundo como esse, percebendo a miséria à sua volta, sofrendo com as angústias das doenças que assolam a nossa humanidade, com as perdas de entes queridos em virtude da desencarnação. Então, se nós nos tornarmos indiferentes a isso, isso na verdade se torna uma grande ilusão e não uma felicidade. Dizer assim, olha, eu sou feliz e eu não me importo com quem sofre à minha volta. Isso na verdade é um pensamento de satisfação egoísta. Porque o indivíduo jamais vai conseguir ser feliz vendo um semelhante sendo feliz. Se por acaso ele acredita nisso, na verdade ele se ilude. Porque vai chegar um momento em que ele não vai se ver sozinho. Vai chegar um momento em que ele vai se ver diante de uma necessidade que não depende dele nessa satisfação. Ele vai depender de auxílio de outras pessoas. E aí então ele vai perceber que ele não é autossuficiente. Então, na verdade, fica se iludindo, como a gente vê no mundo hoje, indivíduos, grupos, nações que buscam a própria estabilidade, buscam essa suposta felicidade, sem se importarem com quem está próximo ou quem vai sofrer por consequência dessas escolhas que eles fazem. Então, quando nós começarmos a mudar nossa visão, nós começaremos então a trabalhar por uma felicidade coletiva e não por uma felicidade individual, como nós vemos hoje. Essa proposta, ontem nós falamos bastante sobre isso, a questão das ideias religiosas que nós temos hoje, em que diz assim, se você seguir a nossa doutrina, você vai ser feliz e você vai alcançar o céu. Então percebe que é você, é uma proposta individualista, em que você vai conseguir ser feliz e o mundo vai ser infeliz e você não vai se importar com isso. E na verdade nós sabemos que não é assim. E o grande exemplo disso é quando nós vemos aqui no nosso mundo a encarnação de espíritos elevados, espíritos nobres, que chegam entre nós e se destacam pelo que exatamente? Pela caridade que são capazes de proporcionar. Porque exatamente quando alcançam essa felicidade íntima, quanto mais felizes são, mais solidários se tornam, mais preocupados em ajudar a humanidade também a alcançar essa mesma felicidade. E não simplesmente dizer assim, olha, eu vou alcançar o paraíso e vou viver contemplando Deus para sempre. Mas e aqueles que não conseguiram te acompanhar? Isso é problema deles. E a gente já vê claramente um pensamento limitado, que é exatamente a felicidade do nosso mundo hoje. Cada um para si, Deus para todos, como diz o ditado popular,
sendo que, na verdade, Deus espera que todos ajudem todos. Essa solidariedade faz parte dessa lei natural que nos impulsiona para esse crescimento. Porque se eu não pensar dessa forma, eu simplesmente vou viver uma felicidade material, imaginando que essa felicidade material vai refletir na felicidade espiritual também. Porque aqui nós vemos assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha estabilidade, eu tenho o meu patrimônio, tenho tudo que me interessa. E por isso eu sou feliz. E aí então no mundo espiritual nós nos esquecemos, como Leon Denis nos lembra, quando ele fala sobre a lei de solidariedade, em que todos ajudam a todos. E quando nós nos esquecemos dessa lei, nós vivemos então o nosso individualismo, ao contrário do universalismo, que é uma tendência natural de todos os espíritos que vão então evoluindo nessa escala, nessa grande escala progressista a que todos somos submetidos. A Miriam colocou, faria pouco me opinou primeiro, já não soará como algo justo. E nós lembramos sempre também que essa ideia de buscarmos a nossa felicidade pessoal é uma tendência natural para todos nós, porque quando se fala sobre egoísmo, nós lembramos, esse egoísmo significa quase que um impulso de sobrevivência, de automanutenção de todos nós. Então quando nós falamos assim, o orgulho, o egoísmo, já falamos muito sobre isso, que nós colocamos como imperfeição do nosso caráter. Na verdade, esses são ingredientes que compõem a nossa personalidade, ingredientes divinos que foram colocados na elaboração de todos nós, quando da nossa formação, porque nós precisávamos desse instinto de sobrevivência para garantirmos a nossa evolução. Só que conforme nós vamos crescendo nessa linha do progresso, esse egoísmo vai então se tornando menos expressivo na nossa existência, vai se tornando menos intenso, porque nós encontramos meios de viver em coletividade. Então, na verdade, hoje, esse sentimento egoísta que nós temos hoje, embora ainda traga repercussão negativa na nossa convivência, vemos essa desigualdade, vemos hoje esse sofrimento que existe no nosso mundo, uns tentando sobreviver, passando por cima das necessidades do outro, ou ignorando as necessidades do outro. Isso hoje é algo bastante negativo, mas certamente no passado, e felizmente nós não nos lembramos disso, no passado era muito pior. No passado as pessoas matavam e morriam por banalidade. Hoje essas mortes que existem, esses sofrimentos que existem, provocam em nós um choque. Então isso mostra que, embora o egoísmo exista, é um egoísmo que vem gradativamente se dissipando. Claro que existe um trabalho longo ainda para ser feito, existe ainda muito para nós compreendermos a respeito da realidade da vida, do porquê da vida, de qual é a melhor forma de nós alcançarmos esse nosso progresso, mas aquilo que nós já conquistamos é algo muito valoroso. Vamos continuar aqui então para a gente pensar. Kardec coloca agora aqui uma nova ideia, quando ele fala. Primeiro nós temos essa consciência de que nós somos espíritos, consciência de que nós somos imortais, e que nós vamos aprendendo. Cada escola está apresentando a sua proposta, apresentando a sua ideia, que vai se elaborando com o passar do tempo. Não tenhamos dúvida disso. Aquilo que hoje nós entendemos como uma filosofia equivocada de uma determinada religião, no passado foi muito pior. Então essas próprias doutrinas estão também se reformulando, estão também tendo uma compreensão diferente. Saindo daquela ideia do poderio terreno, nós chamamos de poder temporal, em que as instituições dirigem e determinam a forma de existência no mundo físico e começam a se preocupar com o mundo espiritual. Então isso mostra a espiritualização da nossa sociedade, da nossa humanidade, ainda que seja uma espiritualização ainda precária, ainda equivocada, um pouco distorcida, mas existe a ideia da espiritualização. E o que Kardec lembra aqui, que nós vamos estudar mais uma vez lá no livro Depois da Morte de Leon Denis, quando ele fala sobre o materialismo e fala também sobre o positivismo, e Kardec também lembra essa mesma ideia, que era uma ideia muito presente, mais uma vez, nós já falamos sobre isso, lá no século XIX, a ideia do nada, a ideia de que eu não quero nenhuma relação com as religiões, então o que importa para mim é a vida terrena, é a vida material. Isso não torna as pessoas más, mas tornam as pessoas objetivas, tornam as pessoas
práticas naquilo que elas precisam e muitas vezes tomam decisões que trazem consequências negativas para elas mesmas e para as pessoas que convivem com elas. Então essa ideia da praticidade no nosso mundo hoje é um pensamento voltado para o materialismo. Então eu posso até gostaria de acreditar em alguma coisa no mundo espiritual, até gostaria de acreditar numa relação mais pura e verdadeira com Deus, mas como eu não tenho opção, então eu prefiro não acreditar em nada. E a gente se pergunta, e esse acreditar em nada traz o que como consequência? Como a gente já falou sobre isso, muitas vezes a gente pensa que o ateísmo transforma a pessoa em alguém destrutivo para a sociedade. Infelizmente nós vemos muito isso. Como a gente já comentou certa vez, né, estatísticas mostraram que as pessoas mais temidas numa sociedade que se coloca como espiritualista é exatamente conviver com uma pessoa que é materialista. Ou seja, aquilo que nós conhecemos como um ateu. O ateu é uma pessoa de mau caráter, o ateu é uma pessoa destrutiva, tirando aquilo que pode prejudicá-lo, e muitas vezes prejudicar, de certa forma, aqueles que convivem com ele, isso pode fazer com que qualquer um pratique esse tipo de ato e traga esse tipo de consequência. Mas não o transforma numa pessoa má. E a visão que nós temos hoje é exatamente isso. Se você não acredita em Deus, você é uma pessoa do mal. E aí então a pessoa que não acredita em Deus vai dizer assim, mas por que eu sou uma pessoa do mal, se eu também não acredito em diabo, não acredito em nada disso? Por que julga o meu caráter em virtude da minha crença? Sendo que, na verdade, o caráter se julga pelas ações. Mas isso, uma sociedade que pensa no materialismo, ela é imediatista. Ela pensa apenas nas ações que vão beneficiá-la nesse momento, porque sabe que depois que terminar a sua gestão ou terminar a sua existência aqui no mundo, ela simplesmente não vai colher nada. Então, na verdade, ela precisa alcançar essa felicidade nesse exato momento. Por isso, então, quando se fala sobre o pragmatismo, que é exatamente essa filosofia, essa ideia da praticidade da vida, eu faço aquilo que é prático, eu faço aquilo que traz resultados, ainda que seja um resultado imediato, porque eu não acredito em nada depois. Então hoje essa ideia pragmática é o que nós vemos hoje na sociedade. Embora nós queiramos alcançar essa elevação espiritual, o que importa para mim é o momento. Eu penso o seguinte, um exemplo de praticidade. Se por acaso você não combina com os meus pensamentos, então eu afasto você das minhas relações. Eu estou sendo prático. E a pergunta é, se eu me imagino como um indivíduo, como um ser espiritual, que traz valores nobres de elevação, de fraternidade, de solidariedade, no que isso combina exatamente em afastar você da minha relação, em vez de aceitar essa diferença, de ser indulgente com as suas dificuldades? Então a praticidade nos traz resultados imediatos, mas em termos de consequências futuras, nos trazem depois lições bastante dolorosas. André perguntei a um amigo, como é ser ateu? Ele disse que é mais difícil, mas possível, né? Até porque também quando se fala sobre ter um pensamento contrário àquilo que a sociedade tem hoje, porque na verdade não importa no que você acredita com relação ao mundo espiritual. A sociedade exige que você acredite em alguma coisa. Então não importa se você é dessa ou daquela religião. O que interessa é que você tenha uma religião. Se você não tiver, você começa então a sofrer a discriminação. Então o problema de ser ateu, primeiro é ser aceito pela sociedade. Isso em termos de convivência. Depois é lidar com seus conflitos íntimos. Porque aquele que não acredita em nada, muitas vezes a gente se pergunta, mas como você consegue não acreditar em nada? A pergunta deve ser um pouco mais profunda. O que te levou a não acreditar em nada? Porque se você acreditava em alguma coisa, e isso faz parte da nossa natureza, a gente lembra que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência, como os espíritos dizem, negar essa nossa natureza é algo muito difícil. Você não acreditar em Deus, você não acreditar no amparo que você pode ter do mundo espiritual, você não acreditar na imortalidade da alma, e de repente você tem a sua esposa, você tem seus filhos, você tem seu marido, você tem seus pais, e você os vê indo embora um por um. E você fica se perguntando, o que será deles? Porque o ateu ama, o ateu sente saudade.
O ateu tem esse afeto que ele vai também devotar a essas pessoas, e de repente ele vê essas pessoas simplesmente se dizimando em frente aos seus olhos e não pode fazer nada. Então a gente vê a dificuldade que é também. Então, primeiro, vamos colocar como prioridade o ateu conviver com suas próprias dificuldades, com o silêncio, com o nada que faz parte da sua crença, e depois a ser aceito pelas pessoas. Imagina assim, um jovem e uma jovem se encontram, tal, ele fala assim: olha, eu quero namorar com você, e ela pergunta: qual é a sua religião? Ah, eu sou ateu, não tenho religião nenhuma. De imediato parece que tem uma mancha na alma dele, porque ele simplesmente, nós não estamos acostumados a lidar com isso, porque faz parte de uma tradição natural nossa. A Miriam colocou, né, faltando material, tudo fica sem sentido para muitos. E muitos alegam que a crença em Deus é algo inventado para acalentar certas frustrações. Então, como a gente vê, durante muito tempo nós aprendemos que as religiões fazem parte das nossas tradições. Não é mais uma questão natural para nós. Você precisa fazer parte de alguma doutrina, de alguma escola religiosa, como a gente comentou há pouco. Só que, a partir do momento em que você começa a buscar essa liberdade de consciência, e você já não aceita mais essa imposição, e você começa então as suas buscas, você pergunta: quais são as opções que eu tenho? Se essas opções não forem satisfatórias, seja pela instituição, seja pelos seus representantes, seja pela sua doutrina, pelas suas práticas, eu posso não encontrar hoje. Eu vou dizer para você assim: escolha uma religião. Aí você vai dizer: então me dá o cardápio, por favor, deixa eu ver o que eu tenho aí. Aí você tem essa igreja, aquela instituição, aquela outra escola, aquela filosofia, e você fala assim: olha, sinceramente nada me agrada, então eu prefiro não acreditar em nada. Ou ele vai dizer assim: eu prefiro acreditar em Deus e não acreditar nas instituições. E isso nós vemos muito na atualidade. Tem um livro, para quem gosta de leitura, a respeito desse tema, chamado... deixa eu lembrar aqui o nome... rapidinho, deixa eu pegar aqui que eu esqueci o nome do livro. É O Rei e o Bufão... Só um instantinho. Espera aí que eu já passo o nome correto para vocês aqui. Me fugiu o nome agora. O Rei, o Sábio e o Bufão. Está aqui da Livraria Cultura. E esse livro foi escrito por... deixa eu pegar aqui. O autor é o Kshave Safik. E a sinopse diz o seguinte, muito interessante. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse livro eu li há muito tempo e ele traz uma ideia muito legal. Ele diz assim: essa fábula defende a necessidade da tolerância e da busca ecumênica, constituindo igualmente um pequeno tratado sobre os fundamentos das principais religiões do mundo. O rei de um país longínquo sente que algo não anda bem com o seu povo. Todos pareciam amortecidos pela passividade e escravos do supérfluo e do banal. Após ouvir os conselhos do sábio e do bufão, e motivado por um estranho sonho, o rei decide convocar o grande torneio das religiões, onde um judeu, um cristão, um muçulmano, um hindu, um budista e um ateu debatem seus pontos de vista. Esse livro é muito legal, então eu recomendo para vocês, para quem gosta de estudar esse tema, O Rei, o Sábio e o Bufão. Está aqui o link para quem quiser. E cada religião traz a sua proposta. Então, na verdade, não é um debate de imposição. É um livro que traz exposições. E depois, ao final desse torneio, o rei então vai decidir qual vai ser a religião que vai ser a religião, digamos, oficial do seu reino. Então vale a pena essa leitura, uma leitura muito agradável, muito instrutiva, e que nos coloca naquela condição de compreendermos que essas diferenças são naturais. E elas só podem ser aceitas desde que conduzam todos os homens para o mesmo destino, que é exatamente esse destino de espiritualização. Então está aí feita uma recomendação literária para quem gosta. O Zé colocou lá em cima: a crença racional é o motivo da acomodação ao nadismo e ao materialismo. A crença irracional, a decepção, os modelos que nós temos hoje. Então acho que nós ainda estamos buscando a religião
correta. Até mesmo a doutrina espírita ainda traz suas imperfeições, porque embora ela tenha a sua filosofia bem elaborada, nós que somos os seguidores temos as nossas interpretações. Muitas vezes nós temos intolerâncias conosco mesmo, temos intolerância com outras pessoas. Cada um pensa de um jeito diferente, cada um acha que o seu modo de pensar é o modo correto. Então nós vemos que as religiões trazem bons fundamentos. Mas nós, que somos os seguidores, fazemos uma interpretação equivocada pelas nossas próprias limitações. Então é isso que nós vemos hoje no mundo. E por causa dessas decepções que nós temos, de intolerância, de não aceitação, nós acabamos então encontrando, ou melhor, não encontrando, o melhor caminho que nos conduz a esse crescimento espiritual. Para a gente ter uma ideia, né, hoje pela manhã eu vi algumas postagens nas redes sociais que falavam de um grupo de evangélicos no Nordeste que acabou queimando, urinando e destruindo uma imagem de Nossa Senhora. E isso começou então a povoar, todo mundo começou a repassar para cá, repassar para lá. Primeiro, esse grupo não representa os evangélicos. Então quando nós utilizamos essa palavra evangélicos, se você tem um vizinho evangélico, você vai acreditar que ele faz a mesma coisa. Na verdade, essas pessoas não são religiosas, elas são intolerantes, elas são desequilibradas. Então não utilizemos expressões de grupos que se colocam como religiosos, sendo que eles não praticam as religiões. Porque do contrário nós estaremos disseminando essa intolerância por pessoas que não têm nada a ver, pessoas que são pessoas do bem. Pessoas que seguem seus preceitos, pessoas que fazem o bem, pessoas que amam a sua fé e que não tem nada comparado com isso. Como se, por exemplo, nós pegássemos um espírita em qualquer lugar aqui do Brasil ou do mundo que tenha cometido uma atrocidade perante a sociedade. De repente todos os espíritas são rotulados de fazer a mesma coisa. Um ateu que é comunista, que viveu, por exemplo, na época da União Soviética, lá naquele período do século XX, de repente você fala assim, os ateus promovem matanças, promovem destruição, promovem isso, promovem aquilo. Muitos ateus não fazem isso, a maioria dos ateus não fazem isso. Então, na verdade, o indivíduo faz pela sua índole, não faz pela sua crença, não faz pela sua fé. Não existe nenhuma doutrina que promova o mal. O mal está dentro das pessoas. E se eu tiver o mal dentro de mim, não importa qual religião, qual filosofia, qual ideia eu tenho, eu vou praticar o mal. E tanto é assim que nós temos que as grandes guerras que aconteceram no mundo aconteceram por causa de questões religiosas. As cruzadas sanguinárias, conflitos entre nações, tudo por causa de religiões. Então vamos pensar aqui no que Kardec falava sobre essa questão do materialismo. É importante nós voltarmos o nosso pensamento lá para o século XIX, que é muito diferente do nosso hoje. Então vamos falar de materialismo por uma questão mais de estudo do que de realidade, que a nossa realidade hoje é bastante diferente. Continuando. Mas que importam a melhoria e a felicidade das gerações futuras para aquele que crê que tudo termina com a vida? Que interesse tem em se aperfeiçoar, em se constranger, em domar suas más paixões, em se privar a benefício dos outros? Nenhum. A própria lógica lhe diz que seu interesse está em gozar a vida através de todos os meios possíveis, uma vez que amanhã, talvez, ele não seja mais nada. Aqui vale a pena a gente fazer um comentário, e eu trouxe para vocês um depoimento que nós já estudamos já há muito tempo, quando estudávamos o livro que é o Espiritismo, porque lá tem uma passagem que é um debate, o que é o Espiritismo, é um debate entre três pessoas, um religioso, um ateu e um filósofo, se não me engano. E aí então eles conversam sobre questões que a doutrina espírita propõe. Aliás, esse é um modelo que Kardec tirou de um dos livros de Galileu Galilei, quando ele falava sobre a questão do heliocentrismo, das investigações astronômicas da época. Ele escreveu um livro colocando debate entre personagens para que ele não colocasse a sua opinião pessoal. Então, o que é o Espiritismo falava sobre o ateísmo. E eu trouxe para vocês na época um vídeo que trazia um depoimento do Dr. Drauzio Varela, conhecido Dr. Drauzio Varela, que é um ateu declarado. E aí então ele dizia assim que ele simplesmente não acredita nos dogmas da religião, porque ele acha impossível isso. Então ele dava o exemplo, por exemplo, de Jesus ser crucificado para salvar o mundo.
E ele dizia assim: como é que se pode acreditar nisso? O homem é crucificado, é executado, é pregado numa cruz para salvar a humanidade. Então, na verdade, o questionamento que ele tinha não era com relação aos valores. Quais os valores são certos, dos religiosos ou dos não religiosos? O questionamento que ele tinha era com relação às crenças, aos dogmas. E o Dr. Drauzio Varela, por aquilo que se apresenta para nós na sociedade, é um homem que traz uma valorosa contribuição para a educação da saúde, para o trabalho que ele faz. Na época em que ele deu esse depoimento, era a época em que ele prestava trabalho voluntário aos pacientes aidéticos da penitenciária de São Paulo. Ou seja, era um trabalho de um religioso ou não religioso, mas era uma pessoa de bem. E mostrava então que a sua desilusão não era com a humanidade, a sua desilusão não era com a sociedade, a sua desilusão era com as religiões, da forma como elas transmitiam os seus ensinamentos. E continua para nós aqui o texto. A doutrina do nada é a paralisia do progresso humano, porque circunscreve a visão do homem sobre o imperceptível ponto da existência presente, porque ele restringe as ideias e as concentra forçosamente na vida material. Com essa doutrina, o homem nada sendo antes nem depois, cessando com a vida todas as relações sociais, a solidariedade é uma palavra vã, a fraternidade é uma teoria sem raízes, a abnegação em favor dos outros uma velhacaria, o egoísmo com sua máxima, cada um por si, um direito natural, a vingança um ato de razão. A felicidade cabe mais ao forte e aos mais astuciosos. O suicídio, o fim lógico daquele que, sem recursos e expedientes, nada mais espera e nada pode desembaraçar-se do lodaçal. Uma sociedade fundada no nada, sobre o nada, traria em si o germen da sua próxima dissolução. E aí então nós lembramos, né, quando se fala sobre a questão de uma sociedade, de um grupo, que utiliza esse niilismo, né, essa ideia do nada, como filosofia principal. Hoje nós não temos no país, no nosso planeta, um grupo organizado de ateus. Nós temos países que têm lideranças que pregam essa repressão religiosa, como já aconteceu nos países comunistas, na época da Guerra Fria, né, na União Soviética. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram naturalmente buscando as suas crenças. A China comunista tem ali as suas crenças como o budismo, como principal religião. A União Soviética, que antes pregava essa ideia do materialismo, do ateísmo contra as religiões, hoje tem a sua igreja fortalecida. Então nós vemos que essa busca do homem em direção ao mundo espiritual é algo natural, que você pode reprimir a sua prática, mas você jamais vai conseguir invadir o íntimo das pessoas para mudar essa natureza. Então nós vemos hoje que não encontramos uma sociedade que traga essa ideia do nada, mas apenas indivíduos que combatem as práticas hoje que existem na sociedade e utilizam essa resposta, né, esse nada, como uma resposta das suas desilusões. E continua. Completamente diferentes são os sentimentos daquele que tem fé no futuro, que sabe que nada do que adquiriu em saber e em moralidade está perdido para ele, que o trabalho de hoje trará frutos amanhã, que ele próprio fará parte dessas gerações futuras, mais adiantadas e mais felizes. Sabe que trabalhando pelos outros, trabalha para si mesmo. Sua visão não se detém na terra, abarca a infinidade dos mundos que serão um dia sua morada. Entrevê o lugar glorioso que lhe caberá, como de todos os seres que chegam à perfeição. Com a fé na vida futura, o círculo das ideias se alarga, o futuro lhe pertence. O progresso pessoal tem um objetivo, uma utilidade efetiva. Da continuidade das relações entre os homens, nasce a solidariedade. A fraternidade se funda numa lei da natureza e no interesse de todos. A crença na vida futura é, pois, elemento do progresso, porque é o estimulante do espírito. Só ela pode dar a coragem nas provas, porque lhe fornece a razão de ser dessas provas, a perseverança na luta contra o mal, porque lhe mostra um objetivo. É, portanto, para consolidar esta crença no espírito das massas que é preciso aplicar-se.
Todavia, essa crença é inata no homem. Todas as religiões a proclamam, porque ela não deu, até o momento, os resultados que deveriam esperar, então. É que, em geral, ela é apresentada em condições inaceitáveis pela razão. Tal como a mostram, ela rompe todas as relações com o presente. Desde que se tenha deixado a Terra, a criatura torna-se estranha à humanidade. Nenhuma solidariedade existe entre os mortos e os vivos. O progresso é puramente individual. Trabalhando para o futuro, trabalha unicamente para si. Só em si pensa e anda por um objetivo vago, que nada tem de definido. Nada de positivo sobre o pensamento possa repousar, sobre o que o pensamento possa repousar com segurança. Enfim, porque é muito mais uma esperança do que uma certeza material. Daí resulta para uns a indiferença, para outros a exaltação mística, que, isolando o homem da terra, é essencialmente prejudicial ao progresso real da humanidade, pois negligencia os cuidados do progresso material, para o qual a natureza lhe impõe o dever de contribuir. Aqui a gente para um pouquinho, porque Kardec faz um comentário significativo aqui para nós. Ele diz assim, primeiro, que você não acreditar no nada é algo que vai te levar simplesmente àquelas ideias práticas que eu comentei com vocês. Você não tem aquela preocupação, quais serão as consequências das minhas ações? Tirando aquilo que a nossa sociedade impõe como lei, por exemplo, se eu cometo um crime contra uma pessoa, existe um código penal na minha sociedade que vai me punir contra isso. Mas e se por acaso esse código penal não me atingir? No que isso vai me pesar na consciência? Em nada, porque eu sei que a minha existência simplesmente termina. Felizmente, esse é um grupo muito pequeno que pensa dessa forma. Mas Kardec levanta um ponto interessante aqui também, muito significativo, que as religiões, de um modo geral, levam o homem a ter esse entendimento sobre o seu futuro espiritual. Mas, esse é o ponto principal, o faz de uma forma equivocada. De pensar, por exemplo, se você for uma pessoa de bem, você vai viver você vai ter uma vida paradisíaca no mundo espiritual. Você vai ter uma vida feliz. Mas a pergunta é, de que forma que é essa felicidade, se é uma felicidade individual? Mais uma vez, como nós comentamos no início. Como se pode imaginar, por exemplo, que não exista essa solidariedade entre todos os indivíduos, mesmo vivendo no mundo espiritual? Nós comentamos uma vez, eu trouxe para vocês um exemplo. Imaginemos uma mulher que tem a sua família, e ela então é uma mulher de bem, uma mulher que pratica todos os valores nobres que aprendeu dentro da sua fé, e aí então ela tem aquela ideia de que ao morrer, ao voltar ao mundo espiritual, ou a ir para o mundo espiritual, porque muitas vezes você não pensa que você veio do mundo espiritual. Você nasceu aqui e daqui você parte para o mundo espiritual. Lá você vai viver no paraíso. E eis então o que acontece com ela. Ela volta para o mundo espiritual, ou vai para o mundo espiritual, imaginando encontrar aquele paraíso, e olha para trás e percebe que seus filhos estão sofrendo. Seus filhos ficaram desamparados. E a pergunta é, como um espírito consegue ser feliz, indiferente ao sofrimento daqueles que amou quando estava aqui na Terra? Então essa ideia assim, eu vou para o paraíso. E como eu já falei para vocês, muitas pessoas acreditam que ao chegar no mundo espiritual, toda a consciência, todo o conhecimento que você tinha no mundo físico, ele simplesmente se desfaz. E você vive simplesmente a plenitude do mundo espiritual. E a pergunta é novamente, como você pode ser feliz vendo pessoas que você ama sofrendo? A partir do momento que nós temos um entendimento diferente, que essa relação é muito mais estreita do que nós imaginamos, e que ela simplesmente não te proporciona o sofrimento, mas te permite aliviar, ajudar, colaborar para que aquele ente querido também se desenvolva, e que nós teremos etapas incontáveis para fazer isso. E já não é mais uma questão de crença. Para nós se torna cada vez mais uma certeza, não é uma certeza absoluta ainda. Porque como nós vivemos ainda muito presos ao mundo físico, ter esse entendimento absoluto do mundo espiritual é algo muito difícil. Como é que você pode acreditar numa coisa que para você não é palpável? Como é que você pode acreditar no espírito se você não vê espírito? Como é que você pode acreditar na reencarnação se você não se lembra o que você fez, o que você foi? Mas a nossa razão começa a trazer essa compreensão. Então primeiro nós buscamos o entendimento pela razão, depois nos chega a convicção. Mas a partir desse entendimento, nós já começamos a moldar as nossas ações aqui no mundo atual.
Eu acredito nisso, eu quero acreditar nisso, eu espero que seja assim. Então eu vou viver em função dessas ideias. E tudo aquilo que para mim é irracional, eu vou então me libertando, me desfazendo. Como eu falei para vocês, ontem nós falamos isso. A doutrina espírita nos dá uma liberdade de pensamento que me permite caminhar por qualquer tipo de filosofia. E eu então vou aprendendo tudo aquilo que para mim é palpável e vou dispensando aquilo que para mim não é. Não me obriga a ficar restrito, a ficar fechado dentro de uma única crença. A partir do momento em que eu tenho um entendimento do que são essas leis naturais, quais são esses processos que reagem à vida, eu posso escolher uma ideia que me conduza por esse caminho. Então nós temos, somente os espíritas serão salvos dentro dessa ideia da salvação? Obviamente que não. Todos os indivíduos serão salvos de si mesmos, salvos dos seus próprios erros, de suas próprias imperfeições, a partir do momento em que começa a caminhar afinizado com essas leis naturais. Não importa por que escola, não importa por que caminho. Como eu sempre falo para vocês, usando aquela comparação, Deus se encontra no alto de uma montanha. Todos nós vamos subir uma montanha. Cada um vai escolher o seu melhor caminho. Nós encontraremos trilhas de pessoas caminhando uma atrás das outras porque percebem que esse caminho é o caminho mais agradável. Outras caminharão por outros caminhos. Mas, infelizmente, uma grande maioria vai ficar rodando no pé dessa montanha, tentando encontrar um caminho próprio porque não conseguiram entender ainda qual é o verdadeiro sentido. Porque, na verdade, enquanto Deus se encontra no alto dessa montanha, que representa para nós a elevação espiritual, nós esperamos que Deus desça da montanha para dar para nós uma satisfação, para continuar vivendo no pé dessa montanha. Então essa comparação mostra para nós exatamente isso. Nós queremos alcançar Deus caminhando na direção contrária, voltando aos nossos interesses, voltando aos nossos valores, para esse momento que nós estamos vivendo no mundo físico. As conquistas, as ambições, os desejos, os vícios. Somente através dessa libertação, nós conseguiremos de fato ter a liberdade de continuar caminhando em direção a esse pico de montanha. Continuemos aqui para nós. Entretanto, diz Kardec a respeito dessas ideias das religiões que trazem, das filosofias que trazem uma ideia equivocada, inclusive dentro da doutrina. Porque o texto está escrito, a interpretação depende de cada um. Muitas vezes fazemos uma interpretação equivocada. E para uns acaba gerando indiferença. Para outros acaba criando uma fantasia, uma exaltação mística, como diz Kardec. Então temos que buscar essa realidade, buscar esse entendimento verdadeiro. E diz para nós aqui Kardec: entretanto, por incompletos que sejam os resultados, não deixam por isso de serem reais. Ou seja, você pode até não aprender de uma forma completa, de uma forma plena, de uma forma verdadeira, mas o fato de você ter esse entendimento de que você é um espírito imortal já é um passo significativo. Você não acreditar no nada já é uma grande evolução. Com o passar do tempo, nós vamos naturalmente nos educando, nós vamos naturalmente buscando esse entendimento. Quantos homens foram encorajados e sustentados no caminho do bem por essa vaga esperança? Quantos não se detiveram no declive do mal pelo temor de compreender o futuro? Quantas virtudes nobres essa crença não desenvolveu? Não desdenhemos das crenças do passado, por mais imperfeitas que sejam, quando conduzem ao bem. Elas eram proporcionais ao grau de adiantamento da humanidade. Mas tendo progredido, a humanidade quer crenças em harmonia com as novas ideias. Se os elementos da fé permanecem estacionados e ficam distanciados pelo espírito, perdem toda a influência e, embora tenham produzido num certo tempo, não podem prosseguir, porque eles não estão mais à altura das circunstâncias. Isso quer dizer o seguinte, que as religiões, embora equivocadas, trazem o seu benefício. Se você acredita que fazendo o bem você vai para o céu, então faça o bem. Se você acredita que se fizer o mal você vai para o inferno, então evite o mal. Se você acredita que os santos, que os anjos, que as entidades que convivem conosco em nossas crenças são exemplos de conduta por praticarem esse bem que nós ainda não conseguimos alcançar, que sejam para nós os exemplos.
Então isso vale para nós. Então, na verdade, como Kardec coloca, as crenças do passado tiveram o seu benefício e atenderam a humanidade no seu tempo. E nós atualizamos isso. As crenças do presente também têm seu benefício, porque atendem às necessidades das pessoas. E a partir do momento em que elas evoluírem no seu pensamento, as próprias filosofias também vão evoluir. Como diz aquele debate que nós tanto conhecemos, de Leonardo Boff com o nosso Dalai Lama: santidade, qual é a melhor religião? E percebendo uma certa malícia na pergunta, o Dalai Lama respondeu: a melhor religião é aquela que te faz um homem de bem. É aquela que faz um homem esperançoso, fraterno, caridoso. Essa é a melhor religião. Então essa é para nós uma grande lição. Continua Kardec falando sobre a doutrina. Para que a doutrina da vida futura dê de hoje em diante os frutos que se devem esperar, é preciso, antes de tudo, que ela satisfaça completamente a razão, que corresponda à ideia que se tem da sabedoria, da justiça, da bondade de Deus, que ela não possa receber nenhum desmentido da ciência. É preciso que a vida futura não deixe no espírito nem dúvida, nem incerteza, que ela seja tão positiva quanto a vida presente, da qual é continuação, como o amanhã é continuação da véspera. É preciso que seja vista, compreendida e, por assim dizer, tocada com o dedo. É preciso, enfim, que a solidariedade do passado, do presente e do futuro, através das diferentes existências, seja evidente. Lino colocou, na evoluir, segundo Kardec, seria passar a acreditar e aceitar a reencarnação? Pois então sou um espírito atrasado por não crer. Não, Lino, não é uma questão. Quando Kardec falava sobre... a gente lembra inicialmente, né, como você não faz parte dos nossos estudos contínuos, muitos raciocínios, né, você acabou não acompanhando pelo fato de talvez não conhecer a doutrina espírita assim, naquilo que ela propõe. A doutrina não trouxe para nós a ideia da reencarnação. Ela não inventou a ideia da reencarnação, não inventou a ideia da mediunidade. Na verdade, ela estuda isso tudo. E essa ideia da reencarnação, ela vem para nós como uma resposta para aquilo que o próprio mundo te oferece como laboratório. Por que hoje você está aqui no Brasil, trabalhando, tem seu computador, enquanto pessoas na África passam fome, pessoas na Ásia, no Oriente Médio vivem guerras? Por que essa diferença? Se a gente colocar que o acaso fez tudo isso, então a gente vai imaginar que existe um nada. Mas a ganância começou assim. A ganância do ser humano. Por que uma criança nasce cega? É simplesmente uma imperfeição da natureza? Quando a gente começa a entender a essência do espírito, nós começamos a perceber que a ideia da reencarnação, ela não é simplesmente uma imposição. Exatamente a pergunta, por que o gato nasce cego? Simplesmente por um acaso? Então, na verdade, nós buscamos essas respostas. E quando você coloca assim, olha, pensa na ideia da reencarnação como sendo uma possibilidade. Não precisa acreditar. Mas pensa assim simplesmente numa possibilidade. Se por acaso, não de forma alguma, participa do debate sim, seja bem-vindo. Se por acaso você imagina que alguém vive numa existência anterior, comete erros, e esses erros vêm como consequência natural, na vida atual, na existência atual dela, você começa a ver uma possibilidade. Então, primeiro a gente tem que imaginar quais são as possibilidades para responder a essas dúvidas. O que a gente não pode imaginar é que o acaso faz isso. É o acaso que seleciona quem vai ser feliz ou não vai ser feliz. Até porque, através da doutrina espírita, que nos proporciona trabalhos que nos colocam em comunicação com o mundo espiritual, você começa a reconhecer a existência do espírito no mundo espiritual. Então, se você se vê como um espírito, se você vê que esses espíritos foram indivíduos que viveram agora, então é algo muito mais do que simplesmente o acaso, que vai dizer assim, olha, existe ou não existe. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter respostas é começar em quais são as possibilidades. Se nós simplesmente recusarmos, como acontece com os dogmas, por exemplo, o dogma é uma ideia que eu apresento a você e você não pode negar. Então você tem que acreditar nisso. Se fechar nesse dogma, certamente nós viveremos dúvidas inconstantes. Dúvidas constantes, na verdade. Então, quando nós começamos a abrir a nossa mente, vamos pensar nas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, vamos estudar cada uma delas. Aí sim a gente começa a fazer uma análise mais cuidadosa. Aí sim você pode chegar à conclusão
A reencarnação existe ou não existe? Se ela existe, por que ela existe? Se ela não existe, por que ela não existe? Mas para isso é preciso que a gente estude e comece então a fazer uma análise mais cuidadosa. Não simplesmente dizer assim, olha, você tem que acreditar na reencarnação. Isso tudo é uma determinação que a nossa razão não aceita mais. Então eu posso acreditar ou posso não acreditar. Então por isso nós temos a comunicação com o mundo espiritual é uma realidade? Sim, a doutrina espírita tem trabalhos bastante sérios que mostram essa realidade. Sobre reencarnação, os espíritos falam sobre isso. Ah, mas por que acreditar nos espíritos? Bom, por que não acreditar? E aí então nós começamos a trazer uma série de elementos que para nós começam então a ajudar nesse nosso entendimento. E com relação àquela ideia, a gente sempre pergunta assim, sobre a questão da reencarnação, os espíritos dizem, não se preocupa se você acredita ou não. Você reencarnou muitas vezes e vai reencarnar muitas vezes. Ah, mas eu não acredito. Então aguarda que você vai entender. Então naquilo que nós não conseguimos respostas agora, certamente nós teremos respostas depois. Como eu falei para vocês, acreditar na reencarnação para os espíritas é algo que satisfaz a nossa razão. Mas a pergunta é, você tem certeza absoluta que você reencarnou? Aí a gente dá aquela coçadinha na orelha e fala assim, olha, eu quero acreditar nisso. Então, na verdade, essa determinação de que tem que fazer, tem que não pode fazer e tudo mais, é uma questão de aceitação que a gente vai gradualmente digerindo. Primeiro a gente precisa entender alguns fundamentos e a partir desses fundamentos se aprofundar. Se for palpável, ótimo. Se não for palpável, se não acredita em reencarnação, viva fazendo o bem que já está bom demais. E deixa que depois o futuro vai mostrar qual é a realidade para todos nós. Para aqueles que têm dúvidas, para aqueles que não acreditam, para aqueles que têm convicção, tudo vai ser respondido no seu devido tempo. O importante é que a gente viva bem. E também ajude a fazer o bem, tanto quanto possível, que assim o mundo vai se transformar. Né? Essa é a resposta mais satisfatória para nós. E continua para nós aqui, para a gente poder fechar aqui esse nosso estudo. Eis a ideia que o Espiritismo dá da vida futura. O que lhe dá a força é que não é absolutamente uma concepção humana, que apenas teria o mérito de ser mais racional, sem oferecer, porém, mais certezas do que as outras. Aí a resposta que até o Lino colocou agora. A doutrina espírita é o resultado dos estudos feitos sobre os exemplos oferecidos pelas diferentes categorias dos espíritos, que se apresentam nas manifestações, o que permitiu explorar a vida corpórea em todas as suas fases, desde o extremo superior até o extremo inferior da escala dos seres. As peripécias da vida futura não são mais, portanto, uma teoria, uma hipótese mais ou menos provável, mas um resultado de observações. São os habitantes do mundo invisível que vêm, eles próprios, descrever seus estados, e há situações que a imaginação mais fecunda não conceberia, se não fossem patenteadas aos olhos do observador. Oferecendo a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos nos mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as consequências inevitáveis do bem e do mal, a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, faz ressaltar a necessidade da melhoria individual. Através dela, o homem sabe de onde vem, sabe para onde vai, por que está na Terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade. Ele não prepara o homem apenas para o futuro, mas prepara-o também para o presente, para a sociedade. Através da melhoria moral, os homens prepararão o reinado da paz e da fraternidade na Terra. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento moralizador, por se dirigir ao mesmo tempo ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Pela sua própria essência, o Espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. As questões que abarca são inumeráveis. Entretanto, elas podem se resumir nos seguintes pontos, que, sendo considerados como verdades incontestáveis, constituem o programa de crenças espíritas. Princípios fundamentais da doutrina espíritas, reconhecidos como verdades incontestáveis. Aí tem um comentário aqui dos organizadores, dos autores desse livro, que já falam agora após a desencarnação de Kardec. Diz para nós assim, é pequeno, filhinho.
Princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades incontestáveis. A morte corpórea de Allan Kardec interrompeu as obras póstumas desse espírito eminente. Este volume termina com um ponto de interrogação, e muitos leitores desejariam vê-lo resolvido logicamente, como o sabia fazer o doutor professor em matéria de espiritismo. Sem dúvida, assim deveria ser. Então, quando Kardec colocou aqui princípios fundamentais reconhecidos da doutrina espírita, princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades incontestáveis, Kardec simplesmente não teve tempo de elaborar essa parte. Mas aí nós já lemos para vocês aqui quais são esses princípios, quais são as crenças, quais são as práticas, o que é espiritismo e o que não é espiritismo. Continua. No Congresso Espírita e Espiritualista Internacional de 1890, os delegados declararam que desde 1869, quando Kardec desencarnou, estudos seguidos tinham revelado coisas novas e que, segundo o ensinamento preconizado por Allan Kardec, alguns dos princípios do Espiritismo, sobre os quais o mestre baseara seu ensino, deveriam ser revistos e postos de acordo com os progressos da ciência, em geral, nos últimos 20 anos. Essa corrente de ideias, comum aos delegados vindo de todas as partes da Terra, provou que um volume novo deveria ser feito, para conjugar o ensino de Kardec com aquele que nos dá constantemente a pesquisa da verdade. Essa obra será a obra da Comissão de Propaganda. Contamos muito com os bons conselhos de nossas federações, que demonstraram no Congresso sua competência sobre as mais elevadas questões filosóficas para secundarem a comissão nessa composição de um trabalho coletivo incessantemente progressivo. Esse volume deverá, ele próprio, a seu turno, ser revisto quando um novo Congresso assim o decidir. A ciência, disse Allan Kardec, é chamada para constituir a verdadeira gênese segundo suas leis. Aquela Fundação de Estudos Espíritas, né, era uma associação de participantes de entidades do mundo todo que elaborariam esse novo livro para poder trazer para nós os fundamentos da doutrina espírita. Mas, infelizmente, a gente não tem acesso a esse livro, né, ele não foi publicado. Mas Kardec continua aqui para nós. As descobertas da ciência glorificam Deus ao invés de rebaixá-lo. Não destroem senão o que os homens construíram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. Citação aqui de Kardec. O Espiritismo, caminhando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhes demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Aqui do livro Gênesis, página 37. Esse texto, então, de Pierre Jetan Lemarie, que foi o responsável pela organização desse livro, traz para nós, então, essa citação final desse livro que nós estudamos, então. Tá? Então, aqui, estudamos o nosso livro Obras Póstumas, acabamos esse livro hoje, mais um livro para a nossa coleção, podem anotar no caderninho de vocês, que já estudamos mais uma obra de Kardec, terminamos por aqui, e nós vamos, então, voltar agora, a partir da próxima terça-feira, o início do estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nós terminamos recentemente o livro dos médiuns e estudamos agora o livro Depois da Morte de Leon Denis. Acabamos agora o livro Obras Póstumas e vamos reiniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então eu espero que esse livro tenha sido para vocês um livro de esclarecimento, principalmente sobre a personalidade de Allan Kardec, que nós estudamos numa grande parte, trazendo as suas ideias, trazendo a evolução da doutrina espírita, trazendo detalhes sobre a sua vida pessoal, sobre o seu trabalho, reflexões importantes para nós a respeito de diversos temas, principalmente no campo da filosofia. E aí então, né, para quem quiser recomendar esse livro Obras Póstumas, para quem nunca tinha lido, agora já leu, já estudou também, pelo menos aqui a partir da nossa perspectiva, e então iniciaremos o Evangelho segundo o Espiritismo pela terceira vez, né, nesses 10 anos de estudo que nós estamos aqui. Tá bom? Então eu espero que tenha sido proveitoso para vocês esse estudo. Para mim certamente foi muito gratificante, foi muito benéfico também pelo grande conhecimento que trouxe para todos nós, e esperamos futuramente, né, de repente voltar a estudá-lo
apesar da fila de obras que nós precisamos compreender, ainda está grande, né? Então, esse livro volta lá para o final da fila, aguardando a sua vez para a gente recomeçá-lo. Bom, fechando por aqui então, pessoal, eu vou passar para a nossa amiga fraterna, que vai fazer o encerramento para nós, aqui do nosso estudo de hoje, depois a gente volta.